e eu, obviamente, vou estar junto aí com vocês, amém? Quero ministrar essa palavra, irmãos, é uma palavra, como eu posso dizer, é uma palavra reveladora e é uma palavra revelada, amém? E eu amo palavras reveladoras e palavras reveladas. Então, abre sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 18, João 18, versículo 10. Versículo 10. Heitor, depois ajuda ali, ó. Vê se tu consegue colocar uma luz em mim aqui, que eu estou muito opaco. Coloca uma luz aqui. Vamos lá, coloca para a gente aí, por favor. 18, versículo 10. Cadê? Foi? João. Ah, que não está aparecendo, que está desligado aqui, ó. Pô, me venderam. João, então vou ler aqui. João 18, 10 diz assim: então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas eu quero trazer um pouco dessa... Obrigado. Quero trazer desculpa, o Henrique, é porque estava desligado aqui, aí eu pensei que não estivesse sendo projetado. Daqui a pouco ele aparece aí. Eu quero trazer um pouco dessa passagem para nós, para a gente entender algumas coisas profundas e tremendas acerca do servo Malco, que a gente, por algum motivo, a gente intitulou Malco como soldado, né? A gente intitulou Malco como soldado, só que Malco ele era servo do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, ele tinha algumas atribuições proféticas, né? E essas atribuições proféticas, ele, com o passar do tempo, ele conferia a outras pessoas, ele ia preparando, fazendo uma preparação para poder receber, para poder transferir para outra pessoa o trabalho do sacerdócio. Então, ele era o sumo sacerdote, trabalhava uma pessoa, ia trabalhando uma pessoa de confiança, ia mostrando todos os ritos, tudo que deveria ser feito, e com o tempo, aquela pessoa recebia o título de sacerdote, e depois de um tempo, de sumo sacerdote. Então, Malco, só João que vai relatar duas coisas importantes. João vai relatar duas coisas importantes. Primeira coisa importante que João vai relatar é o nome do servo, que era Malco. Se você pegar no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, exatamente a mesma passagem, não fala o nome nem do servo, né? Não fala o nome do servo Malco, e também não fala o nome de Pedro, que cortou a orelha de Malco. Então, João, ele detalha, né? Ele traz com riqueza de detalhes nessa passagem quem cortou e quem foi cortado. Então, abre aí, por favor, coloca, eu vou pedir para você abrir 3 textos. Abre, por favor, Mateus 26, 51. Mateus 26, 51. Agora já está aparecendo aqui, isso aí. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. 51, né? Ele diz assim: um dos que estavam com Jesus estendeu a mão,
sacou da espada, golpeando o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha. Coloca agora, por favor, Marcos 14, 47. Marcos 14, 47. Marcos 14, 47. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha. Então, a gente já tem Mateus dizendo que alguém que estava com Jesus cortou a orelha, sacou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Agora, Marcos está dizendo que um dos circunstantes, ou seja, uma das pessoas sacou da espada e feriu o sumo sacerdote, cortando a orelha. Vamos agora para Lucas 22, 50. Lucas 22, versículo 50. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. Então, olha só, Lucas, ele já dá um detalhe diferente. Mateus fala que alguém que estava com Jesus cortou a orelha. Sacou da espada, cortou a orelha. Marcos vai dizer que um daqueles que estavam circundantes ali, que estavam caminhando, sacou da espada e cortou a orelha. Lucas vai dizer que um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Vamos ler novamente agora João 18, versículo 10. Aí ele fala assim, então, Simão Pedro, então ele já deu o nome daquele que estava caminhando com Jesus. Ele deu o nome. Quem era? Simão Pedro. O que ele fez? Puxou a espada que trazia, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Qual orelha? Direita. E também vai dizer o nome desse servo era Malco. Aí você pode falar assim, pastor, por que o senhor está se ligando tanto na orelha direita? E por que o senhor está se ligando tanto no nome dele e de quem fez? Eu vou falar para você do como e do quanto era importante para um sumo sacerdote ele ter uma orelha. Irmãos, olha só que coisa interessante. Nada está escrito na Bíblia por acaso. Não existe um ponto e vírgula por acaso. Não existe uma palavra solta na Bíblia. Tudo que está na Bíblia tem um sentido, amém? E esses homens, eles relatam nessa história, numa passagem que foi uma passagem muito crucial para a vida de Jesus, encaminhando para o Getsemane, caminhando para a sua morte, né? E olha que tremendo, a orelha do servo Malco, cortada por Pedro, e que orelha? Orelha direita. Você já vai entender. Jesus, ele estava naquele momento orando, se preparando para o pior momento da sua vida. Jesus sabia de tudo que ele ia passar desde o começo. Jesus sabia de tudo que ele ia passar desde o começo. A crucificação não foi uma novidade para Jesus. A crucificação não foi um erro do percurso. A crucificação não foi algo que de repente surgiu na história de Jesus. Não, ele já sabia disso e já tinha falado que ele ia destruir o templo em 3 dias, e depois que ia destruir o templo, depois de 3 dias ele reconstruiria esse templo. Ele estava falando da sua própria vida. Jesus sabia de tudo que ele ia passar desde o início. Então não foi um erro do percurso, pastor. Não foi algo programado. Meu irmão, não estava na agenda dos homens, mas já estava na agenda de Deus, amém? Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Tem coisas que você pensa que não deveria estar na sua agenda, mas estava na agenda de Deus. Para quê?
para que um milagre aconteça, para que o Senhor transforme a sua vida, para que o Senhor transforme a sua história, para que o Senhor te dê uma perspectiva diferente daquilo que você está passando. Amém? Você recebe isso? E Jesus está ali no Getsemane, orando. Uma noite fria, uma noite de angústia. E quantos de nós já não passamos por uma noite fria, uma noite de angústia, uma noite que você deitou e chorou? Quantos de nós ainda não passou por um tempo de falar assim: Senhor, parece que o Senhor esqueceu de mim. Ei, Senhor, olha para mim. Assim como Zaqueu, né? Senhor, olha para mim. Senhor, olha para mim. Eu estou aqui escondido em cima de uma árvore. Irmãos, todos nós já passamos por um tempo como esse. E de repente, no meio da madrugada, aparece quem? Judas, que conhecia o caminho do Getsemane, era um dos poucos que conheciam, conduziu os oficiais e juntamente os oficiais do sumo sacerdote, juntamente com os fariseus, e ele encontra com Jesus no meio da madrugada. Encontrando com Jesus no meio da madrugada, Judas vai até Jesus e dá um beijo, e esse beijo era o sinal para que Jesus fosse preso. Você conhece essa história? Mas olha só, irmão, Jesus estava ali naquela noite de angústia, uma noite fria, esperando o traidor aparecer. Olha, às vezes a gente tem expectativa de que no meio da madrugada a gente receba uma revelação, né? Às vezes a gente está ali no meio da madrugada. Juan falou: não, eu tenho certeza que eu vou trabalhar até de madrugada hoje, mas nessa madrugada eu vou estar mais on fire, né? O Senhor vai estar falando comigo, o Senhor vai falar comigo. Então a expectativa nossa é que, se a gente acordar de madrugada, meu irmão, é porque Deus vai falar alguma coisa, né? E se você é pentecostal e lembra dessa canção antiga, né? Levanta e põe de pé, que Deus... Aí, ó, tem pentecostal na casa. Levanta e põe de pé, que Deus quer falar contigo. Irmão, e é isso. A nossa expectativa é essa. A expectativa de Jesus, não. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que no meio da madrugada o traidor ia aparecer. O traidor daria um beijo nele. E eles foram, encontraram com Jesus, se revelaram, e Pedro corta a orelha de Malco. Olha só, coisa interessante. Quando alguém queria ser sacerdote, ele deveria dedicar a sua vida, dos 5 aos 8 anos, ao estudo da Torá. Tinha que ser alguém que dominava a Torá, e começava dos 5 aos 12 anos. Outra coisa, dedicava o trabalho ao templo, dedicava o seu trabalho ao templo 12 horas por dia, colocando lenha para o fogo no altar, para que esse fogo não se apagasse. Meu irmão, e olha, eu aprendo muita coisa com isso. A gente levanta a mão e fala que é servo de Deus, mas a gente não entrega para Deus 1/10 do nosso dia. A gente entrega para Deus o que sobra. A gente fala que é filho dele, e de fato nós somos. A gente fala que ama o Senhor, que a gente serve ao Senhor, mas a gente não consegue entregar algo melhor para o Senhor. A gente entrega o que sobra. Pastor, hoje eu não posso estar aí. Pastor, eu não posso estar aí hoje. Eu não posso estar aí, eu tenho compromisso. Um sumo sacerdote, 5 anos. Rafinha está com quanto? Com 3. Vai fazer 3 anos. Rafinha vai fazer 3 anos. Com 5 anos, era dedicado ao templo e começava a estudar a Torá. Tem crente hoje, não aqui, graças a Deus. Nessa igreja não tem. Mas em outras igrejas, tem crente que não sabe falar um versículo completo. Né? Quando a coisa dá ruim, pastora Regina, quando a coisa dá ruim, fala assim, ó:
Não, como a palavra de Deus disse, meu irmão, Deus escreve certo por linhas tortas. Meu Deus, né? Não, está escrito, Heresias 3:25, Deus escreve certo por linhas tortas. Sabe o que acontece, irmão? A gente fala que a gente serve um Deus que a gente não conhece. A gente fala que a gente serve um Deus que a gente não conhece. E para aquele homem ser um sumo sacerdote, ele precisava de tudo isso. O fim do seu estágio, ele era consagrado ao sacerdócio, e ele depois se tornava sumo sacerdote e acompanhava o sacerdote o tempo todo. E o que aconteceu com Malco? Nós lemos nos quatro evangelhos dizendo que ele era servo do sumo sacerdote. Era alguém que estava encaminhado para ser o próximo sumo sacerdote. Quem era o sacerdote? Era Caifás, um homem que a gente conhece, que usava a palavra em benefício próprio. Não era uma função de um sumo sacerdote, mas ele fazia isso. E o que acontece? Malco está ali para uma missão do sumo sacerdote, mas qual era a missão? Prender e matar alguém que eles acreditavam que estava mentindo. Malco estava ali de coração fazendo a obra, na sua cabeça estava fazendo certo, mas era uma missão errada. Isso faz você lembrar de alguém? Paulo perseguiu cristão, matou cristão, jogou cristão na boca do leão, jogou os cristãos ali no Coliseu para serem devorados por leões, mas ele estava debaixo de uma autoridade e para ele aquilo era o certo. E Malco estava ali naquela noite, porque para ele estava fazendo a coisa certa, porque o sumo sacerdote havia dado uma direção para ele. E olha só o que acontece. O servo do sumo sacerdote, ele poderia substituir o sacerdote. Ele precisava seguir alguns requisitos da lei. E dentre esses estava, coloca por favor aí, Levítico 21:17. Você já vai entender. Levítico 21:17. Fala a Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Primeira coisa, não podia ter defeito para ser um sumo sacerdote. Não podia ter defeito. Coloca o 21 aí agora. Corre até o versículo 21. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Não podia ter nenhum defeito. Não podia ter nenhuma deformidade no seu corpo ou nenhuma deformidade física de um modo geral. Quem era o sumo sacerdote? Falei, era Caifás. E qual era a direção que esse sacerdote ele deu para Malco? Ainda que ele estivesse a serviço da maldade, ele estava a serviço do sacerdócio. Aí você pode falar assim: pastor, mas eu não estou conseguindo entender nada do que o senhor está falando. Olha só, meu irmão, quantas vezes a gente fere pessoas dentro da igreja. Pastor, isso acontece? Irmão, acontece muito, irmão. Acontece e acontece muito. Pessoas são feridas, pessoas são dilaceradas, pessoas têm
orelhas cortadas. Eu já falei isso uma vez. Uma pessoa perguntou para mim: pastor, por que o senhor acha que a igreja fere tanto a gente em algumas situações? Sabe por quê? Porque ela foi fundada em cima de alguém que corta a orelha. A palavra de Jesus para Pedro foi assim: tu és Pedro, e sobre essa rocha eu vou edificar a igreja. A igreja foi edificada em cima de alguém que corta a orelha. Você consegue entender por que a igreja fere em alguns momentos algumas pessoas? Porque ela foi edificada em cima de uma pessoa que corta a orelha. Meu irmão, isso aí é tremendo. Entendeu isso? É entender o jogo. Entendeu isso aqui? Vai entender o jogo. Então, às vezes a gente é ferido na igreja. A gente é ferido na igreja. Recebe uma palavra do pastor. Recebe uma palavra dura do pastor. Recebe uma palavra dura do teu líder de célula, teu líder de discipulado, teu líder de treinamento. Você recebe uma palavra dura. Ou às vezes, meu irmão, igual eu vi na minha caminhada cristã, pessoas conspirando contra outras. Pastor Wilson está crescendo muito aí. O pessoal está dando muito glória a Deus quando ele fala: vamos cortar as asinhas dele. Vamos cortar as asinhas dele. Já viu que agora ele está usando umas camisas estilizadas igual a do pastor? Vamos cortar essas asinhas dele. Irmão, eu vi isso acontecer. Só que a gente está falando de igreja. A gente está falando de povo que é o povo que é ateu. A gente está falando de um povo que não serve ao Deus Altíssimo. Estou falando do povo de Deus. E isso é muito triste. Meu irmão, não, está dando muito certo tudo que ele está fazendo. Vamos tirar. Eu disse uma frase que Deus me deu acerca de uma coisa que eu estava vivendo, e eu falei isso até no podcast. Quem tem medo de sombra não tem um lugar ao sol. Quem tem medo de sombra não tem um lugar ao sol. Sabe por quê? Porque no sol vai gerar sombra. O sol vai gerar sombra. Quem tem medo de sombra não tem um lugar ao sol. E muitas das vezes, irmãos, a gente é tão ferido, a gente sai tão massacrado na igreja, e a gente às vezes não entende. Mas o Senhor trouxe você hoje aqui, você aí na internet também, para você entender algumas coisas. Olha só, quando a orelha de Malco ela foi cortada, acontece uma quebra na sequência curricular de Malco. Como assim, pastor? Acontece uma quebra curricular, porque Malco, ele era servo do sumo sacerdote, ele estava nessa diligência que foi prender Jesus, ele estava ali participando da diligência como um estágio probatório, se nós podemos dizer assim, como um estágio probatório, para que ele pudesse assumir, quando tivesse a oportunidade de Caifás sair, ele assumir o sumo sacerdócio. E olha só, deixa eu falar uma coisa para você, aqui nas leis cerimoniais estava expresso que todas as vezes que o sacrifício se iniciasse, era necessário que o sacerdote fosse ungido antes de se apresentar perante o altar do Senhor. As partes do corpo do sacerdote que deveriam ser ungidos olha isso, nada é por acaso que está escrito na Bíblia aí. O dedo do polegar da mão direita, indicando positividade do sacerdote em cumprir toda a lei. Olha só, a gente faz assim: está tudo bem? A gente faz isso e a gente sabe nenhum motivo. E aí, beleza? Certinho? Tudo certinho? Tudo certinho? Isso era um sinal de positividade, é um sinal de positividade até hoje,
Para o sacerdote, ele deveria ser ungido na ponta do dedo, como sinal de que ele cumpriria toda a lei do Senhor. Você vai cumprir toda a lei do Senhor? E hoje? E hoje? Já viu? Quando alguém fala assim, e aí, estamos juntos? Oh, beleza, estamos juntos. E aí, estamos juntos? Tipo, espera, conta. Olha só que interessante. Coloca, por favor, Henrique, Levítico 14, versículo 14. Olha que coisa tremenda, irmão. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta de quê? De quê? Da orelha? De que orelha? Da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Olha que coisa tremenda, irmão. Para ele ser sacerdote, ele precisava ser ungido na ponta do dedo, polegar direito, do dedão do pé direito, polegar direito, e sobre a ponta da orelha. Irmão, então agora você conseguiu entender o que aconteceu naquela noite triste e fria? Malco teve o seu sonho roubado, porque quando Pedro corta a sua orelha, e qual foi a orelha que cortou? Orelha direita. Quando essa orelha é cortada, o currículo de Malco estava sendo encerrado naquele momento. Não pode ser mais um sumo sacerdote. Você já tinha ouvido falar disso? É tremendo, já tinha, é tremendo. É tremendo, irmão. Pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? É o que a gente pergunta. Pastor, caramba, tremendo. É tremendo mesmo o que o senhor está falando. Eu nunca tinha tentado para isso, que é a orelha direita. E eu falo o seguinte, Pedro, ele não tentou cortar a orelha, né? E eu falei até isso lá, né, no podcast. É o seguinte, a orelha é a menor porção da cabeça. A orelha é a menor porção da cabeça. Meu irmão, o cara não mirou. Pedro não mirou a orelha. Peraí, esse cara é servo do sumo sacerdote, né? Juan, tu é servo do sumo sacerdote? Então, peraí, deixa eu pegar a tua orelha direita que tu não vai ser mais nada. Vou agora incapacitar você. Não, meu irmão. Sabe o que ele fez? Ele tentou cortar, foi a cabeça. Ele queria impedir que aqueles homens prendessem Jesus. Ele queria impedir que aqueles homens não cumprissem a determinação que eles receberam de ir ali, prender Jesus e levar para a crucificação. Então ele dá a espadada, erra e corta a orelha. O Senhor está falando para mim e para você algumas coisas muito importantes aqui que eu quero falar para você nessa noite. Na consagração do sacerdote, o sangue era passado na ponta da orelha direita e nos polegares do pé direito e da mão direita. A importância da orelha, coloca Êxodo, por favor, 29, 20. Êxodo 29, 20. Oi? Deixa eu abrir o meu aqui também. Imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue
jogarás sobre o altar ao redor. A importância da orelha do polegar direito e do polegar direito do seu pé era que o polegar ele apontava que ele faria, cumpriria todo. Olha que coisa tremenda. O polegar direito, ele cumpriria à risca a palavra do Senhor. Sim, eu vou cumprir a palavra do Senhor. Polegar direito do pé significava que ele iria caminhar nos caminhos do Senhor. Ele iria caminhar de forma correta diante do Senhor. Polegar cumpriria tudo que o Senhor determinasse. Polegar do dedo do pé, que seria o caminho que ele iria traçar, e a orelha, que ele ouviria tudo aquilo que o Senhor dissesse para ele, e ali ele iria cumprir. Olha, você consegue entender isso? Que nada é por acaso na Bíblia? Por que Deus mandou ungir um polegar direito com sangue, o polegar do dedão do pé com sangue e também a ponta da orelha? E você já vai entender porque eu estou falando sobre isso, meu irmão. Sabe por quê? Sem esse sacerdócio, sem a orelha, seria impossível de Malco exercer algo que ele começou a fazer quando criança. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você aqui? De repente você colocou no teu coração de fazer alguma coisa para Deus. Você colocou no teu coração de desenvolver teu ministério. Mas no meio do caminho, no meio da festa, no meio dessa noite, aparece alguém que vai lá de forma certeira e corta pela metade o teu sonho. Corta a possibilidade de algo que Deus já tinha preparado para você se realizar. E sabe o que acontece? A primeira coisa que acontece no coração de Malco, frustração, não porque perdeu uma orelha, mas porque perdeu a oportunidade de fazer aquilo que ele se preparou toda uma vida. Sabe o que o Senhor fala para mim e para você nessa noite, meu irmão, minha irmã? Que ainda que tenham cortado pedaços de nós, ainda que tenham tentado impedir o agir de Deus na minha e da tua vida, ainda que tenham tentado roubar de você aquilo pelo qual você foi chamado para fazer, aquilo que você foi chamado desde criança para exercer, o teu ministério sacerdotal, o teu ministério na tua vida, seja ele o ministério da adoração, do louvor, do serviço, da administração, seja qual for o ministério, meu irmão, ninguém tem o poder de roubar aquilo que o Senhor preparou para você. O que é teu, o homem não toca, o que é teu, o homem não tira, o que é teu, o homem não rouba, o que é teu, o homem pode tentar até dilacerar, mas o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu vou tocar nessa orelha, eu vou tocar nessa área. Irmão, isso é tremendo. Isso é tremendo, porque a gente vê essa passagem e a gente vê Malco como um coadjuvante na tratativa e na tentativa de prender Jesus. A gente fica até com raiva de Malco, estava ali, teve o que merecia, né? Irmão, tentou mexer com o Salvador, irmão, a gente já arrumou logo um pedrão para cortar a orelha. Sabe o que eu lembrei aqui agora? Tem muitos anos, nosso pastor, que era daqui da congregacional, o pastor Josué, o nosso primeiro pastor, a gente, eu e os adolescentes da época, a gente tinha, né? Ele foi pastor de vocês também, a gente tinha uma veneração pelo pastor. Por quê? O pastor, primeiro, ele era um cara muito sério, ele era um cara muito íntegro, era um cara muito inteligente, não é, né? Um cara muito inteligente. E ele é o seguinte, a gente gostava tanto dele, né? Que a gente defendia de todas as formas. Nós fomos para um evento no Maracanãzinho, um evento evangélico, aí levamos a igreja toda. E aí, chegou lá,
uma menina estava entregando um panfleto, um cara da Suderj na época, foi tomar o panfleto da mão dela, que não podia entregar naquele lugar, só que ele foi de uma forma muito bruta para cima da garota e sacudiu a garota na frente do pastor. Pastor Josué, que era um homem de Deus, que tinha pertencido aos irmãos Metralha de Anchieta. O irmão Metralha de Anchieta, na época dele, a chapa era quentíssima. Quando ele viu o cara sacudindo a garota na frente dele, primeira coisa que ele fez, falou: rapaz, não faça isso, não. Aí o cara: não, eu sou da Suderj, ficou aquela confusão, e o cara começou a discutir com o pastor discutindo com ele, e em volta ficou assim, em volta deles dois discutindo, maior galera, e o cara estava crescendo, porque estava vendo o pastor falando sozinho ali: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e o pessoal assim, e o cara falando, rapaz, daqui a pouco o cara se estressou com o pastor, e ele foi para dar um soco no pastor, armou e foi dar um soco no pastor. Quem estava atrás dele, normal, só assistindo a conversa, era meu sogro, né? Meu sogro estava atrás assim, ó, e aquele negócio todo, aquela confusão. Quando o cara armou o soco, meu irmão, meu sogro deu uma gravata no cara, já puxou pela gravata, e eu, mais uns adolescentes, a galera toda, a gente já partiu para cima, já querendo, não. Irmão, a galera já foi para cima, tudo já sequinho assim, né? Se fosse hoje, já vai morrer, Meu irmão, foi loucura. Cara, meu sogro, foi muito engraçado. Ele estava assim, ó, como quem não queria nada. O cara está falando na frente dele, ele está aqui, ó. Era um espectador. Estava ali, ó. E quando ele armou o soco, irmão, o cara pensou assim: cara, quem é esse cara, irmão? Está cheio de segurança disfarçada aqui, tem segurança adulto, tem segurança criança, né? Todo mundo queria passar o cara lá. Por que eu lembrei disso? Às vezes, a gente olha para essa passagem e acha que Malco, ele teve o que merecia. Às vezes a gente olha assim: não, meu irmão, o cara mexeu com o Salvador, cortou a orelha, foi pouco, tinha que ter cortado a cabeça. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Porque você não gosta de sofrer algumas coisas na vida, mas deseja isso para outras pessoas? Porque você tem pavor de sentir vergonha, mas faz o outro passar vergonha? Isso é algo da nossa humanidade, mas que a gente precisa tratar. E a gente olha Malco como alguém que, no mínimo, ele recebeu um castigo que deveria, porque ele estava ali positivamente para prender o Senhor Jesus. Mas onde Jesus está, um milagre acontece. Amém? Onde Jesus está, transformações acontecem. Onde Jesus está, todas as pessoas que entram de um jeito, elas saem de outro. Qual jeito, pastor? Saem transformadas pelo poder de Deus. Coloca de novo aí, por favor. João 18, versículo 10, nós vamos seguir aqui. E aí a gente já leu aqui 2 vezes, o nome dele era Malco. Vai ao versículo 11. Foi? Isso. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? 12. Assim a escolta, o comandante, os guardas dos judeus prenderam Jesus e manietaram. Olha só que interessante.
Coloca o 13. E conduziram, primeiramente, Anás, o sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Olha que coisa interessante. Quando isso acontece, Jesus repreende a Pedro, e João, que traz detalhes poderosos para a gente sobre a orelha direita, João, que traz detalhes para a gente do nome do servo Malco, e que traz o nome de Pedro, ele não relata o que Jesus fez lá em Mateus, em Marcos e Lucas, que Jesus toca na orelha do servo e restaura aquela orelha. Uma versão vai dizer, estanca o sangramento. Outra versão vai dizer, restaura a orelha. Irmão, olha que coisa tremenda. O que o Senhor falou no meu coração nessa noite para liberar para a igreja é: não se preocupe com o que passou. O teu passado, ele vai ficar no passado. As tuas dores, elas vão ficar no passado. As tuas mágoas, as tuas feridas feitas até mesmo pela igreja, elas vão ficar no passado, amém? Elas não vão caminhar com você. Você não vai chegar em 2024 com sequelas de 2023. Você não vai chegar a 2024 com sequelas do que aconteceu com você ao longo dos anos. Como podaram você, como tocaram em você, como feriram você. Isso não vai fazer parte da tua história. A única coisa que você vai se lembrar é que mesmo sendo ferido, você recebeu um toque curador do Senhor. Ei, eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, eu preciso dizer isso para você, que sabe, maior e melhor é o toque do Senhor do que o toque da espada. Maior e melhor é o toque do Senhor do que aqueles que tentaram, que te afrontaram, que te feriram, que frustraram teus planos, que tentaram colocar um ponto final na tua história. Sabe o que o Senhor está falando? Ei, é o seguinte: tentaram anular a tua história, mas quando eu toco em você, eu dou continuidade a todos os projetos que eu tenho preparado para você, para a tua história e para a tua família. Você recebe essa palavra? Então aplauda ao Senhor. A gente fica preocupado com o que aconteceu, irmão, é natural. A gente ficar preocupado com o que aconteceu. Se eu fui muito ferido. Irmão, foi ferido. É um fato. Ser ferido é um fato. Mas ser restaurado também é um fato. E que coisa linda. No meio daquela confusão, irmão. Coloca por favor aí, Mateus. No meio daquela confusão, Mateus 26, põe o 52. No meio daquela confusão, 53. Acaso pensas que não pode, que não possa rogar ao Pai, que Ele mandaria nesse momento 12 legiões de anjos? Segue. Como se cumpriria as escrituras? Jesus estava falando o seguinte: tem preocupações na nossa vida que a gente não pode ter. Sabe por quê? Porque faz parte do propósito. Você consegue entender? Se Jesus não fosse preso, não fosse crucificado, sabe o que ia acontecer? As escrituras, elas não iriam se cumprir. Ei, tem coisa na minha vida e na tua vida que precisa acontecer por causa de um propósito. Não foi propósito do Senhor você ser ferido. Não foi propósito do Senhor alguém cortar uma orelha sua, ou cortar uma perna sua, ou podar você de alguma maneira. Não foi propósito do Senhor, mas o Senhor usa isso em favor do propósito maior, que é levar você para o lugar onde Ele já projetou. Você consegue entender isso? E olha, no meio daquela confusão toda, você consegue ver, ou você já leu, que Jesus
faz uma pergunta assim, ei, pastor Wilson, Jesus faz uma pergunta assim, alguém viu a orelha cortada? Já leu isso lá? Não leu não, pastor? Estudou não, hein, pastor? Não leu não? Como não leu, pastor? Alguém procure a orelha, porque a gente tem que colocar no gelo, né, Roma? Cadê a orelha? Aquela confusão toda. Cadê a orelha? Cadê a orelha? Jesus dá uma ordem para os discípulos, vamos procurar a orelha. Não foi isso? Não. Sabe por quê? Que Jesus não se importou com a orelha que caiu. Porque ele fala para mim e para você, eu estou nem preocupado com o teu passado, com aquilo que caiu, com aquilo que você perdeu. Eu sou Deus quem restaura o teu hoje. Eu sou o Deus que toca em você hoje, curo hoje, modifico hoje, transformo hoje, elevo o teu nível hoje. E sabe, irmão, a gente faz isso, a gente fica procurando a orelha, quando Jesus, Ele não precisa daquilo que a gente perdeu para fazer aquilo que vai ser melhor para mim e para você. Você consegue entender isso? É a gente que faz isso. Pastor, minha orelhinha, pastor, o senhor não conhece a minha história, pastor, eu tinha uma orelha, pastor, e essa orelha era tremenda. E aí a gente fica chorando por causa daquilo que passou, por causa daquilo que perdeu. Pastor, só fala isso, porque o senhor não sabe o que eu perdi. Irmão, eu quero dizer para você, não importa o que você perdeu, eu quero dizer para você, Jesus está aqui nessa noite, e Ele não vai tocar, Ele já tocou na tua história, e aquilo que você perdeu, faz parte do passado, porque Ele já restaurou hoje, Ele já estancou hoje o sangramento da tua vida, Ele já estancou hoje o sangramento da tua alma, e esse pedaço que se perdeu, não se compara àquilo que está por vir na tua vida. A gente não sabe o restante da história de Malco, mas a gente sabe de uma coisa, ele se deparou com alguém que tentou cortar um sonho, ele se deparou com alguém que tentou destruir um projeto, mas que o Senhor Jesus restaurou o sonho e o projeto daquele homem. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei qual é a expectativa da sua vida, eu não sei o que você perdeu, não conheço algumas histórias, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. O que você perdeu é pequeno diante do toque. O que você perdeu é pequeno diante do toque. O que te credenciava a receber alguma coisa de Deus, mas você perdeu isso. Eu estava conversando com uma pessoa e falou assim, pastor, eu já estava na porta para ser pastor na igreja que eu estava. Eu estava na portinha para ser pastor. Já estava tudo encaminhado. De repente, mudou tudo. De repente, deu tudo para trás. Eu falei assim, meu irmão, não se preocupe com essa orelha que caiu. Fica firme, que o Senhor já tocou e já estancou esse sangramento. Eu creio, meu irmão, e profetizo na autoridade do nome de Jesus, que tem pessoas hoje aqui, nos assistindo pela internet também, que estão sangrando por dentro, por causa de mágoas do passado, por causa de feridas que alguém fez a você, a sua família. Eu quero dizer uma coisa, o Senhor vai estancar o teu sangramento hoje. O Senhor vai estancar o teu sangramento hoje. A tua angústia, a tua aflição, a tua dor, o Senhor vai tocar hoje. Eu creio nisso, pastor. Eu creio nisso, sabe? Que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite
para a gente entender uma coisa muito importante. Vai ter cumprimento de promessa na nossa vida. Vai ter cumprimento de promessa. Você não está sendo impedido de viver aquilo que o Senhor preparou para você por causa de que alguém cortou algo na tua vida. Sabe, o Senhor restaura por quê? Primeiro, polegar direito esteja apto e ávido por obedecer a palavra do Senhor, dizendo sim positivamente: Senhor, eu vou cumprir. Esteja preparado para caminhar na presença do Senhor, para andar abrindo caminhos para que o evangelho seja propagado, abrindo caminho para que pessoas sejam salvas, abrindo caminho para que pessoas sejam restauradas. É nisso que nós cremos. E outra, se prepare, porque o Senhor vai falar com você. O inimigo, muitas das vezes, ele quer cortar a tua orelha, para você não ouvir o que Deus tem a dizer a você. Mas, irmão, em nome de Jesus, já caiu por terra. Você vai ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz do Mestre. Nada vai impedir de você ouvir a voz dele, de obedecer e de seguir, porque foi para isso que ele criou a mim e a você. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele é restaurador dos nossos sonhos. De repente, algo roubou a tua alegria. De repente, algo roubou teus sonhos. Mas o Senhor, Ele quer restaurar. O Senhor é o único quem pode restaurar. A tua orelha, o teu sonho, pode ter sido cortado por alguém. Circunstâncias. Quantas pessoas perderam orelhas na pandemia? Quantas pessoas perderam sonhos na pandemia? Quantas pessoas perderam expectativas na pandemia? Mas, meu irmão, eu já falei isso para várias pessoas. O Senhor deixou você vivo. Tem algum motivo. Tem propósito nisso. Então, não creia que você sobreviveu à pandemia para sofrer. Você sobreviveu à pandemia para que se cumpra na tua vida a vontade do teu Deus. Você sobreviveu a esse tempo ruim para você experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Daqui a alguns dias é o Natal. Segunda-feira, né? Segunda-feira é o Natal. Nós comemoramos essa data lembrando do nascimento de Jesus. E às vezes a gente tinha sonhos para o nosso Natal. Ah, pastor, eu tinha projetado comprar um Chester, daqueles bem grandões. Eu queria comprar um pernil. Vocês estão com fome, né? É o quê? Ganhou? Então já sei onde vou pousar na segunda-feira. Estava só esperando alguém falar. Glória a Deus que tu não vai não, filho. Glória a Deus. Aí, já se animou. Se ele for, tu sabe que não vai sobrar pra gente, né? De repente, você projetou fazer alguma coisa diferente, ou comprar um presente para o teu filho, para a tua filha, ou de repente fazer uma reforma na tua casa, fazer alguma coisa.
Mas eu quero dizer para você uma coisa, não fica triste não. Não fica triste não. Orelhas cortadas são realidades, mas não são verdades sobre a nossa vida. É um fato, cortaram. É um fato, feriram. É um fato, impediram. Mas isso não é a nossa verdade. Isso não é a verdade que Deus tem para você. O que Deus tem preparado para você, o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, nem penetrou no teu coração, nem o teu melhor sonho. Porque o que Deus tem preparado para você é muito melhor do que você espera. É muito melhor do que você projeta, bem? É muito melhor do que você possa imaginar. Não é sobre ganhar coisas. Não é sobre acumular coisas. É sobre ver promessas se cumprirem, amém? É sobre ver o agir de Deus na nossa vida. De repente, graças a Deus você está terminando o ano no azul. Está tudo bem. Está tudo bem, tuas contas estão todas em dia, né? Já recebeu aí o 13º. Daqui a pouco vai receber o 14º. Oh meu Deus, estou aí, Senhor, também. Lembra-te de mim. Vai receber o 14º. Vai receber um prêmio extra por produção. De repente está tudo bem, mas às vezes aqui dentro não está legal. Você está triste. Você chegou a algumas conclusões na sua vida que depois de tanto tempo, você está vivendo por coisas que você não queria ter vivido na tua vida. Depois de tanto tempo você está falando: Senhor, agora que eu estou bem, agora que eu estou legal, eu estou vivendo isso. Eu quero dizer para você, o Senhor, Ele não vai deixar nenhuma orelha caída diante de você e não vai deixar nenhum sangramento na tua história. Nessa noite, o Senhor toca na tua orelha. Nessa noite, o Senhor toca na tua orelha. Você recebe essa palavra? Então dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Irmãos, eu vibro de verdade quando Deus fala coisas diferentes assim. Porque a gente gera no nosso coração uma expectativa de condenar Malco. Mas Malco estava ali debaixo de obediência. Estava ali debaixo de obediência. Para fazer uma coisa errada, pastor. Mas ele estava debaixo de obediência. Ele não foi por vontade própria, ele não foi motivado por um desejo de fazer alguma coisa errada. Não, ele estava debaixo de obediência. E irmão, e aprenda algo. Todas as vezes que você estiver debaixo de obediência, ainda que a ordem seja diferente daquilo que você imagina, Deus vai honrar a tua atitude. Porque Deus não honra a palavra, Deus honra a atitude. E aquele homem ali, mesmo no time adversário, o Senhor foi lá e tocou. E aí eu viajo. Eu fico imaginando o Malco chegando em casa e falando assim: quase roubaram o meu sonho hoje. Quase destruíram o meu ministério profético, o meu ministério sacerdotal. Quase destruíram hoje. Falando para a mulher dele. Chegou em casa e reuniu os filhos. Irmão, não está escrito não, estou viajando. Estou imaginando, tá? Mas você está falando não heresia. Não, irmão, estou viajando.
estou me colocando no lugar de mal, como eu faria, né? Conjecturando, né? Eu estou chegando em casa, caramba, cara, faltou pouco, quase que eu perdi os meus sonhos, quase que eu não consigo ir à frente do meu desejo de ser um sumo sacerdote. E o Senhor fala nessa noite assim, ó: todas as vezes que você entregar o teu coração, os teus desejos, as tuas vontades, os teus propósitos, os teus projetos, os teus sonhos, objetivos, todas as vezes que você entregar nas mãos dele, o Senhor vai honrar fazendo a vontade dele e não a sua. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é muito melhor. E o Senhor vai fazer muito mais e muito melhor na minha e na tua vida, no nome de Jesus. Então não chore por uma orelhinha que se foi. Pastor, eu vou ficar monorelha. Pastor, eu vou ficar monorelha agora. Não, Deus vai restaurar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos cantar uma canção e depois nós vamos orar. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado pra você. Oh, aleluia! O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não pode se ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Ou o justo mendigar o pão, o mesmo assim eu confiarei em ti. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão, mesmo assim eu confiarei em ti. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Em nome de Jesus. Você que pode, dobre os seus joelhos nessa hora. Dobre os seus joelhos nessa hora. E comece a falar com o Senhor. Tenha esse momento com Deus. Nós vamos encerrar o culto. Mas tenha esse momento com Deus, falando com Ele, falando com o Senhor. Deus, eu não quero lamentar por algo que eu acho que eu perdi.
Pai, eu quero celebrar pelo toque curador do Senhor. Comece a orar nessa hora, comece a orar, entregue a sua vida, os teus sonhos. Ei, nós estamos à beira do final do ano, mas nós estamos debaixo de uma palavra que nós vamos viver coisas maiores em 2023. Ainda tem tempo para se cumprir, ainda tem tempo para se cumprir. O Senhor não se esqueceu de você, o Senhor não esqueceu da sua história, o Senhor não esqueceu dos teus sonhos, o Senhor não esqueceu de quem você é, o Senhor não esqueceu de quem você era. O Senhor sabe a tua dor, o Senhor sabe onde está apertando, o Senhor sabe onde está acontecendo no teu íntimo. O que está acontecendo no teu íntimo, o Senhor conhece, Ele sabe a tua aflição, Ele sabe o teu lamento, Ele sabe o teu choro, Ele sabe que você está tentando fazer diferente, mas muitas das vezes uma força puxa você para baixo, fazendo você lembrar da orelha que você perdeu. Mas o Senhor nessa noite vai tocando em você. Nessa noite o Senhor está tocando em você. Nessa noite o Senhor está estancando todo o sangramento espiritual da tua história. Oh, em nome de Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue, ela quem tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. Aquela mulher tocou nas vestes e o sangramento estancou. Ei, mas o que está acontecendo hoje é diferente. Pode até estar acontecendo o sangramento, mas não é você que vai tocar, é Ele quem está tocando, é Ele quem está tocando em você, é Ele quem toca em você. Ei, quando a gente toca, o Senhor vê saindo o poder dEle, mas dessa vez é diferente, é Ele quem está tocando, o poder está saindo direto da vida dEle para a sua vida, da vida dEle para a sua história, da vida dEle, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o teu toque é diferente do nosso. Deus, a nossa expectativa é diferente da tua. Pai, eu te agradeço, porque muitas das vezes a gente está dilacerado, a gente está arrebentado, Pai. Mas o Senhor é quem nos renova, o Senhor é quem nos restaura. Pai, às vezes, Pai, está acontecendo um sangramento espiritual na nossa vida, porque fomos, Deus, limitados por alguma coisa ou por alguém, Pai, mas no nome de Jesus, nada disso mais fará sentido na nossa vida, porque o Mestre está aqui, e Ele já começou a tocar, em nome de Jesus. Comece a olhar para o teu chão, não tem mais sangue, comece a olhar para o teu chão, você não vai procurar a orelha, porque ela já está no lugar, porque onde o Senhor está, todas as coisas voltam ao lugar. Aleluia, Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, Pai, noite de ouvir a tua voz, assim como essa preparação para o sumo sacerdote, Pai, o polegar indicador, falando eu vou cumprir, o polegar, Deus, do pé direito, dizendo eu vou caminhar, e Deus, a orelha direita, dizendo eu vou ouvir, Pai, eu vou, Deus, fazer, eu vou caminhar e eu vou ouvir, eu vou fazer, eu vou caminhar e eu vou ouvir. Deus, no nome de Jesus, respalda, Pai, a decisão dos teus filhos nessa noite, respalda, Pai, na vida de cada um de nós, Pai, esse chamado sacerdotal para a nossa vida, Pai, e que no nome de Jesus possamos, Deus, glorificar o teu nome, porque o que passou ficou lá atrás, o que perdeu ficou lá atrás, porque o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida, na tua vida, no nome de Jesus. Aleluia, celebre o nome dele, exalte o nome dele. Aleluia, tem coisas maiores ainda preparadas para esse ano, o ano não acabou,
terminar transformado. Você vai terminar transformado em nome de Jesus. Aleluia. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que o grande, o poderoso e incomparável amor de Deus e que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a nossa vida, trazendo para cada um de nós a ciência de que o Senhor já estancou todo o sangramento da nossa alma, todo o sangramento da nossa vida, e ó Pai, não vai ficar nenhum pedaço, não vai restar nenhuma unha, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor prometeu aos seus filhos, o Senhor vai cumprir no seu tempo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, que Deus te abençoe. Até sábado, 19 horas para o musical. Deus te abençoe, graça e paz.